Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Está dada a largada para mais um ano de Metanoia. Bem-vindo a 2017, bem-vindo ao Metanoia, bem-vindo a mais um ano de expansão de mente. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 69. Feliz ano novo, Rodrigo Maciel. Feliz ano novo, Lucas. Estou feliz demais da gente começar mais um ano aqui com Metanoia. Alegria, né? Na alegria. Coisa boa. Tantos desafios aí pela frente. Muito. Mais uma vez, louvo a Deus por essa oportunidade aí. Amém. E pra gente começar o ano, nada melhor do que a gente ver o que aconteceu até aqui. Por isso a gente chama esse episódio de especial Metanoia, que é pra gente falar um pouco de tudo que a gente viveu até esse início de 2017 e compartilhar também alguns testemunhos de pessoas que participaram com a gente, que têm ouvido a gente, que têm expandido a mente junto conosco aqui. A gente, ao longo dos últimos meses, pediu para que as pessoas enviassem áudios contando de alguma forma como que o Metanoia, como que a gente tem impactado a vida delas, e assim como elas também impactam a nossa com esses testemunhos e a gente ouvindo feedbacks na nossa vida aqui no dia a dia. E hoje a gente vai juntar alguns deles e mostrar para você que ouve a gente. Então fique ligado, porque esse é um episódio para a gente refletir o quão importante é a gente estar apto e aberto para deixar que Deus nos utilize nas mãos dele, né? Porque a gente poderia fazer isso aqui como forma de uma série de coisas, e é importante deixar claro que não tem nada a ver com a gente, né, Rô? Não tem a ver com a gente. Tem a ver com Cristo, tem a ver com Deus, e tem a ver com uma única decisão de estar disposto para que Ele nos usasse. Então as pessoas que vão falar hoje aqui não vão falar para o Lucas e para o Rodrigo, vão falar para filhos de Deus que um dia se deixaram abertos para que Deus usasse. Então vai ficar aqui um episódio para que a gente acabe esse episódio com ainda mais convicção para nós, eu e o Rô aqui sentado, para você que ouve a gente e para qualquer pessoa que viva nesse mundo, que devemos estar dispostos a deixar Deus a nos usar o tempo todo, né, Rô? É isso aí, cara. Eu fico bastante empolgado porque quando a gente ouviu vários testemunhos, a gente selecionou alguns deles e a gente se emocionou bastante. Foi extremamente útil para nossa caminhada também, né? A gente sempre fala sobre essa caminhada, né? Estamos juntos nessa caminhada. Eu não posso deixar de falar, né? Não Meu nome é deixar Lucas Vilches, nunca. E como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Eu não Isso podia aí começar o ano. virou o jargão do Metanoia, né? E pra mim é muito bom, cara, porque de alguma forma isso... eu percebi que muitas pessoas fizeram de maneira intencional de gravar alguns testemunhos pra gente, e com certeza isso foi combustível para que a gente pudesse ter mais... continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo, porque realmente não é um trabalho fácil, a gente... demanda uma certa dedicação, um certo tempo, e quando a gente vê tudo isso, a gente pode perceber que o Espírito Santo agiu na vida das pessoas. Isso é bom demais. E aí eu trago aqui 2 pontos rápidos já. O primeiro é que a gente quer fazer desse ano um ano com mais participação de quem ouve a gente. Então anota aí mais uma vez o nosso WhatsApp, 11 94307 2010. 11 94307 2010. Então sempre que você tiver vontade de escrever, de mandar um áudio, manda pra gente, se conecta com a gente, se comunica com a gente, porque a gente quer ao longo dessa temporada trazer mais à tona as pessoas para participarem com a gente. Então, dessa vez a gente fez um especial e compilou tudo num episódio só, mas a gente quer ao longo do ano colocar isso disponível para que as pessoas percebam o que tem acontecido Brasil afora, mundo afora. E eu trouxe, Rô, a gente vinha conversando antes do episódio sobre, onde chegamos
A gente já grava há mais de setembro de 2015, 1 ano e meio a gente vem gravando o podcast Metanoia. E desde então, desde setembro de 2015, quando foi ao ar o primeiro Metanoia, a gente já teve 135.692 visualizações do SoundCloud. Glória a Deus, mano. A faixa mais reproduzida foi a número 2, A Graça de Deus. Graças a Deus. Legal, né? Muito legal. Aí, das pessoas que ouvem a gente, o principal acesso vem aqui do Brasil, mas tem uma lista de 50 países, além do Brasil, que já participaram. Eu vou ler o top 10. Estados Unidos, Angola, Espanha, Canadá, França, Portugal, Reino Unido, Irlanda e Nova Zelândia. Significa que tá internacional a expansão da mente. Tem play aqui no Egito, no Moçambique, na Estônia. Você que está na Estônia ouvindo a gente, manda um áudio pra gente, porque a gente quer saber quem é você. Eslováquia, Guatemala, Áustria, Líbano, Singapura, República da Coreia. Olha que legal, cara. Que legal, Deus seja louvado. Já foram mais de 5.000 downloads e a gente começa mais uma temporada felizes, com a certeza de que Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele sonha, os planos dele por meio de nós e apesar de nós, e que a gente consiga caminhar firmes, continuar firmes nessa caminhada. Lembrando, como você disse, né, Rô, que não é fácil. A gente tem o Juan aqui que toda semana está com a gente montando um aparato tecnológico. Muita gente deve achar que a gente grava... Muita gente não imagina como que a gente grava. A gente precisa começar a mostrar mais, né? Os equipamentos, onde o Juan grava, quem é o Juan. Porque o Juan, a gente fala do Juan, ele é quase o Sombra. Lembra do Sombra, do Ratinho? Ele é quase o Sombra, entendeu? Só que... Ô, Sombra! Tá aí! Entendeu? É a sombra branca. Exatamente. E é legal as pessoas saberem que há um trabalho técnico por trás. A gente busca fazer algo com excelência, não pela excelência em si, mas para que as pessoas consigam ouvir a gente de uma maneira clara, ouvir a gente com áudio bom, ouvir a gente de uma forma que realmente haja comunicação. A gente emita algo e o receptor tenha isso. Então a gente se preocupa muito para que você realmente receba a mensagem que Deus está passando por meio desse material. E a gente selecionou então alguns áudios para você ouvir hoje. E a gente começa o primeiro para começar então esse especial Metanoia de vez. Pode ser, Rô? Vamos lá. Bora? Então vamos ouvir o primeiro áudio que a gente selecionou nesse especial Metanoia para abrir o ano de 2017. Olá, meu nome é Thaís, sou de João Pessoa, Paraíba. E eu conheci Metanoia através de um programa sobre podcasts que o Conexão Jovem da TV Novo Tempo fez. E é incrível como o programa faz jus ao nome que vocês criaram, porque eu ouvi coisas nesse programa que eu nunca tinha ouvido antes, ou pelo menos não da forma como vocês abordam. E sempre que eu ouço o programa, é como se uma lâmpada acendesse na minha mente. Mas o que eu queria dizer, o que eu acho mais importante dizer sobre tudo isso, é que vocês não têm ideia da dimensão da obra que estão realizando. Em muitas ocasiões, Deus me resgatou através desse programa, através de vocês. Por isso, o que eu posso dizer é que nunca desistam desse trabalho. Ele é muito mais que necessário. Ele salva vidas, salvou a minha muitas e muitas vezes. Muito obrigada a vocês, muito obrigado por se deixarem usar por Deus nesse ministério. Poxa, Thaís, essa foi legal, né, cara? É forte, né? Você pensar que olha o que ela falou, que esse programa salva vidas e já salvou a dela muitas vezes. E aí ela pede para que a gente não desista. É possível desistir depois de ouvir algo assim, Rô? Você acha que é possível ouvir testemunhos e não se sentir responsável? Porque há isso, né? Há esse senso de responsabilidade. Porque tem gente que ouve, nos escuta semana após semana, esperando mais um dia de expansão de mente. Isso faz com que a gente pare para pensar em temas que realmente sejam relevantes, que a gente não esteja aqui só preenchendo o tempo, só para cumprir uma agenda. Isso tudo mexe com a gente, né? Mexe demais, cara. Eu fiquei bastante impressionado, primeiro pelo fato de ser de João Pessoa, né? Inclusive eu mando agora um abraço pro pessoal de João Pessoa. Já estive nessa cidade, uma cidade maravilhosa. E é muito bom, cara, saber que de alguma forma, né, Deus tem movido o seu espírito através
dessa conexão via internet, né? Seja do podcast, não sei se ela ouviu via podcast ou através de um download ou através até mesmo do próprio website, né? No SoundCloud ou no aplicativo que seja, mas através de meios de tecnologia criadas pelo homem, às vezes sem essa intenção, Deus faz com que conteúdos como esse cheguem até as pessoas, e assim como transformou a vida da gente, né, Lucas? Sem dúvida nenhuma. Transforma também a vida de pessoas, assim. E eu gostei muito que ela falou também do Conexão Jovem. É isso que eu ia falar. Foi uma parceria muito legal, né, que nós fizemos esse ano. Mandar um abraço pra Bianca. Um abraço pra Bia. Bia, um abração pra você. Com certeza ela vai ouvir esse episódio. Ela vai ouvir. A gente vai estar com ela em breve também. Eu fiquei muito contente, e esse seu pedido de nunca desistir, Thaís, é muito útil pra gente. Pode ter certeza que enquanto houver respiração, a gente vai estar aqui expandindo a mente juntos. E a gente pede já para que você que ouve a gente ore pelo Metanoia, ore por nós, porque como a gente disse no começo, não querendo supervalorizar, longe da gente isso, mas é difícil, a gente precisa abrir um espaço sempre na agenda, seja para preparar o tema, seja para a gente conversar sobre o que a gente vai trazer, seja para gravar, depois para o Juan editar, depois para a gente preparar o upload, preparar a página no site. Então tem todo um trabalho, né? Então é legal também que você sabe que a gente precisa de você. Ore por nós, para que a gente continue sempre, e a gente não tem dúvida que vai sentir sempre a força de Deus nos guiando para que a coisa continue a fluir dessa forma, né, Rô? É isso aí, feliz demais por isso. E, Thaís, muito obrigado, você abençoou a gente muito com esse áudio aí. Legal. E aí, Rô, também é importante, ela falou sobre salvar vidas, sobre Deus ter a resgatado por meio do programa, e pessoas são atingidas dessa forma, e tem outras pessoas que usam o podcast Metanoia quase que semanalmente, quase que de uma forma de consumir esse conteúdo, inclusive para pequenos grupos. E o próximo áudio tem a ver com isso. Juan, solta o próximo áudio para a gente ouvir. Salve Lucas, Rodrigão, quem tá falando aqui é o Cleiton, já participei aí do Metanoia no 49 com vocês, tô aqui no PG Pura Vida, e hoje a gente tá aqui, eu tô aqui com o Rodrigão, participa aqui com a gente, e hoje a gente veio mandar uma mensagem especial para vocês do Metanoia, agradecer pelo conteúdo. A gente escuta vocês toda semana, tem sido de grande valia aqui pro PG, a gente tem discutido, debatido os temas e tem ajudado aí a todo mundo a expandir a mente, né? Essa é o propósito, né, do Metanoia, e está sendo o nosso propósito aqui no PG. Fala aí, Rodrigão. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rodrigão. Realmente aí os podcasts são muito bons. A gente tem conhecido muito Deus pelas coisas que vocês falam aí, e tem passado isso para aqueles que convivem com a gente aqui no PG Pura Vida. O trabalho de vocês é importante. A gente tem sentido aquele amor de Deus com o que a gente ouve de vocês e depois o que a gente espalha aqui. Então gostaria de agradecer muito a vocês aí por esse trabalho. E que venha mais Metanoia. Tamo junto. Abraço. E aí, galera do Metanoia, meu nome é Joter e eu queria deixar uma mensagem especial para vocês. Além de ouvir as mensagens que são maravilhosas e já ter até tido o privilégio de participar uma vez, para mim, eu uso muito Metanoia, porque eu tenho PG e muitas vezes eu preciso falar no PG e preciso de um material de conteúdo. E o material que vocês divulgam com certeza me ajudou dezenas de vezes nas minhas noites de PG. Então parabéns, Deus continua abençoando muito vocês. Tá aí, Rô. O pessoal que vive em PG, algo que a gente fala tanto, que a gente crê que é tão importante para nossa caminhada com Deus, o pequeno grupo. E aí vem pessoas, o Cleiton, o Rodrigo, o Joter, dizendo que nos pequenos grupos isso tem sido usado para fortalecer as pessoas que estão nessas casas que a gente nem imagina onde são. É tão legal isso, né, Lucas? Porque, na verdade, boa parte desse conteúdo que a gente compartilha aqui, de alguma forma a gente ou aprendeu ele no PG ou de alguma forma foi esbarrado, né, no encontro de pequeno grupo, né? Para você que não conhece que um pequeno grupo
pode ser conhecido como pequeno grupo ou célula, mas é um grupo menor de pessoas que se reúnem normalmente numa casa ou num restaurante ou num parque para poder se relacionar e também falar sobre coisas espirituais. E ouvir o Cleiton e o Rodrigo, são duas pessoas muito queridas, o Joter também, são pessoas que a gente conhece. Ao saber que isso tem sido passado no PG, isso dá muita alegria pra gente. Uma coisa que me chamou a atenção, que eles disseram, é que todo conhecimento que eles têm acumulado de alguma forma, através do conteúdo que eles têm recebido, eles têm também multiplicado. E isso pra nós, é tudo, né, Lucas? Porque o que a gente mais espera... É o objetivo, na verdade, né? É que isso seja transpassado. Por isso que o Lucas sempre pede, ouça, compartilhe, divulgue. Porque realmente a gente não sabe o tamanho do alcance disso, e muitas pessoas podem ser abençoadas por causa de uma vez que você compartilhou um áudio lá com uma amiga sua, essa amiga compartilhou com uma outra amiga, compartilhou com uma outra amiga, e às vezes vai parar lá como foi o nome do país que você falou aí, modo diferente aí? Estônia. Vai parar lá na Estônia e você não sabe, abençoa alguém da Estônia. Então, às vezes pode ser um grande passo aí para abençoar as pessoas também. E é legal as pessoas saberem que há um ciclo da informação. Quando você recebe a informação, você necessariamente tem que passar lá para frente para que essa informação ela tenha o ciclo dela, entre aspas, concluído, né? Então, um dia lá atrás a gente recebeu uma informação num pequeno grupo, aí a gente resolveu fazer um projeto para continuar passando a informação, e para que esse ciclo continue a acontecer da forma correta, as pessoas precisam continuar passando isso à frente, né? E é legal a gente perceber que agora num pequeno grupo eles fazem isso, porque é como se tudo estivesse começando de novo. E começa, e novos ciclos começam, novas pessoas são atingidas e novas vidas são transformadas, né? É isso aí, eu gostei demais. E inclusive eles falaram a respeito da questão do amor de Deus, né? Através do que eles ouvem. E eu louvo a Deus por isso também, porque de alguma forma tudo que a gente tenta trazer pra cá é coisas que a gente tem vivido, né? E a gente tem experimentado esse amor, né, Lucas? Esse amor de perto de Deus, assim, esse amor que nunca cessa, um Deus que é abençoador sempre, que abençoa o tempo todo e o tempo todo abençoa, né? Então, isso tem sido muito legal também. Show de bola. Continuando o nosso especial Metanoia, a gente vai ouvir mais um áudio. Esse áudio vai ser... todos são especiais, mas esse vai ser especial em dobro pro Rodrigo. Ele já vai descobrir o porquê. Solta o som, Juancito. Boa noite, galera linda do Metanoia. Rodrigo, Maciel, Lucas, Vilche. Gente, vocês não imaginam a minha felicidade desde o primeiro dia que eu comecei a ouvir este programa. Era tudo que eu precisava. Um lugar onde eu poderia, na minha imaginação, sentar-me no chão e ficar ali quietinha, ouvindo, aprendendo de uma forma muito legal. Sou contra, sabe, aqueles tipos de comentário espiritual que cansa, que dá sono. Com vocês foi diferente. Com os meus 70 anos, eu nunca pensei que eu ia aprender tanto como aprendi com vocês. É aquele momento gostoso, não só de terça, mas de quarta, de quinta, de sexta. Muitas vezes eu acordo, perco o sono, aí vou direto, Metanoia. E olha, eu vou falar para vocês, continue assim, nesse bate-papo gostoso, informal, onde a gente pode se sentir assim muito à vontade. E quando a gente não entende, como eu, que tenho já a mente limitadinha, volta de novo lá, ouve outra vez. É muito gostoso, vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está com vocês a cada programa. Amo ouvir a voz de vocês, as suas risadas, é muito gostoso. Eu me sinto como se eu estivesse lá naquele tempo, na casa dos discípulos. Eu me sinto como se eu estivesse, sabe, na minha casa. É muito gostoso. Então, continue assim, com esse jeitinho. Todos vocês, meio moleque, meio adulto, brincalhão, outra hora sérios. É muito lindo. Parabéns. Eu tenho certeza que Deus está no comando desse programa. Amém.
Amei. Amo. Mensagem da mamãe, hein, Rodrigo? Minha mãe tem dor de fazer a gente chorar, né, velho? Tá maluco. Cara, é tão legal isso. Várias pessoas idosas me procuram pra falar do Metanoia, cara. A minha mãe é uma delas que escuta muito. Tem várias pessoas da minha família que também escutam. E sempre, assim, é lindo demais, cara, saber que de alguma forma tem abençoado. E eu me emociono muito, cara, porque às vezes a gente não tem o tempo que a gente gostaria de estar com eles falando sobre as mesmas coisas, né? Uhum. Então, às vezes o Metanoia é uma porta, né? Para que haja esse acesso quando a gente não pode estar junto, né? De alguma forma. E eu achei uma coisa muito legal que ela disse a respeito uma característica nossa de ser um bate-papo informal. Sim. Desde que a gente criou o Metanoia, esse sempre foi um valor nosso, né, Lucas? De ser uma troca de ideia sempre. Algo que não é impondo nenhuma verdade para ninguém, mas é trocando uma ideia mais de boa, né? Exato. Então... Tanto que a gente tem muitos temas que abririam a possibilidade da gente trazer uma série de, entre aspas, especialistas, mas a gente prefere continuar batendo esse papo entre amigos, né? Nós aqui, outras pessoas que a gente convida, não porque a gente não queira ter uma palavra final, mas para que a gente consiga juntos chegar a um ponto comum, pensando sobre o tema. Muitas vezes, é legal as pessoas saberem que muitas vezes a gente chega aqui com uma proposta pronta, mas a gente descobre o tema gravando. A gente expande a mente literalmente gravando. Então, assim, a gente não vai com um final estipulado, né? A gente entra com um script feito, com um roteiro montado, mas muitas vezes no meio do caminho isso muda, a gente aprende coisas que a gente nem imaginou que a gente aprenderia no episódio e faz com que seja uma coisa mais informal, uma coisa mais tranquila. E é legal realmente, como você disse, perceber que as pessoas entendem isso, né? E que é bom para as pessoas. Porque o contrário fosse, iam falar, poxa, eu quero ouvir tal pessoa, quero ouvir, sabe? E as pessoas acho que se identificam porque as pessoas também querem ter a possibilidade de pensar como a gente pensa. Porque se você chega com um modelo pronto e coloca em cima da mesa, a pessoa recebe aquilo e acabou. E acho que a gente consegue, no decorrer dos episódios, construir informações. E acaba quem está ouvindo a gente participa junto, né? Enriquece muito, porque eu tenho uma história de vida, uma caminhada, o Lucas tem outra, né? O Japa, que normalmente está com a gente aqui, também tem outra, o Pipo e todas as pessoas que participaram com a gente. Então, quando a gente vai construindo um assunto junto, acontecem as metanoias, né? Acho Exato. Que eu creio que essas metanoias são mais fortes e mais, assim, frequentes quando a gente está reunido em grupos. Por isso a nossa raiz, né? Do nosso DNA de estar reunidos em grupos, né? Eu achei muito legal que ela falou no final que a gente é meio moleque, meio adulto, né? A gente é moleque quando tem que ser, mas a gente tenta ser adulto na hora certa, né? Na hora eu pensei, mas esse Lucas é moleque, né? Mas, Oca, um beijão pra você, eu te amo muito. Eu herdei essa fé de você e eu louvo a Deus por poder compartilhar essas informações por aqui. Obrigado por ter deixado esse recadinho. Amo muito você. Show! Continuando então o especial Metanoia, vamos girar o globo e ouvir uma mensagem longe de São Paulo, longe do Brasil. Solta o som, Juan. Fala aí, pessoal do Metanoia. Aqui quem tá falando é o Júnior. Eu sou o Júnior de Santo André, mas na verdade não moro mais em Santo André. E quero dizer que vocês me acompanham sempre em todas as minhas corridas. Agora correndo bem mais longe do Brasil. Estou aqui no Oriente Médio, então saibam que vocês têm um ouvinte aqui no Oriente Médio. Um grande abraço para vocês e que vocês continuem fazendo esse sucesso e ajudando a gente a se fortalecer em Cristo, a aprender mais sobre a Bíblia, a entender mais o que Deus quer para a nossa vida, a entender mais o plano que Deus tem para cada um de nós e a ficar mais seguros e mais firmes na fé. Um grande abraço para vocês estão no meu coração e toda semana eu ouço vocês enquanto eu corro. Grande abraço. Tchau. Do Oriente Médio para o mundo, grande Júnior. Tá aí, ele falou das coisas que ele falou. Além de mandar essa mensagem lá do outro lado do mundo, ali do meio do globo. Ele disse que, ouvindo a gente, ele aprende o que Deus quer da vida dele. E isso é, mais uma vez, mais uma mensagem forte, né? Porque assim como a gente aprende o que Deus quer da nossa vida lendo alguns autores, ouvindo alguns pastores, escutando algumas músicas,
tem pessoas que descobrem esses propósitos por meio do que a gente fala. E aí dorme com esse barulho aí, Rodrigo. Exatamente, é porque Deus fala, né, cara? E quando ele fala... Ele fala mesmo, né? Ele fala mesmo, e é muito legal. Eu queria agradecer ao Júnior que mandou essa mensagem aí. É um cara muito querido pra gente aqui. Foi líder do movimento, do início do movimento ali na região do ABC, junto com o Japa. Uma pessoa muito querida, ele e a esposa Aninha. São missionários hoje ali na região do Oriente Médio. E uma coisa que ele me falou, que ele falou aí que chamou muita atenção aí, Lucas, é esse lance de ele ouvir caminhando, né? Nas caminhadas, nos exercícios matinais, né? Isso é muito legal também. Tem várias pessoas que procuram a gente para falar que nas caminhadas eles ouvem o podcast. Isso é uma coisa muito legal. Eu faço esse exercício. Já falei para vocês várias vezes que eu ouço muito podcast. O Lucas tá rindo aqui porque eu faço esse exercício. Ele achou que eu faço exercício do caminhar, tá vendo? Eu não ia falar isso, não. O que eu ia Lucas falar... é osso, meu. Ele não deixa eu falar coisas do jeito. O que eu ia falar... Aqui, eu ia só fazer uma brincadeira, porque eu ia brincar que foi por isso que eu criei o nosso slogan. Estamos juntos nessa caminhada. Nessa caminhada. Mas é zoeira. Não é por isso. É um trocadilho ótimo. É um trocadilhozinho de leve. E o fato é que muitas vezes, quando eu escuto muito no carro, mas escuto também no fone de ouvido, quando estou caminhando, muitas pessoas ouvem. Inclusive a Bianca, nossa amigaça lá do Conexão Jovem, ela também ouve caminhando, o próprio Correndo, Chapa, né? Então, muito legal, cara. O Júnior, muito obrigado, meu abraço pra você. O Rodrigo disse que ouve caminhando, mas ele só ouve no carro, só. Se ele for ouvir caminhando, não dá tempo dele ouvir os episódios inteiros. Porque ele não vai caminhar 40 minutos seguidos nem a pau. Não fala assim. Nunca não. Eu tô de repouso, cara. Agora o problema é o repouso. Eu tô de repouso. Ele ficou mal, aí agora é o repouso. Porque quando ele sair do repouso, ele vai sim caminhar. O médico falou que eu não posso praticar nada assim de esforço. Tá bom, então tá. Então vamos ouvir mais um áudio. Enquanto isso, você repousa mais um pouco. É melhor não contrariar. Tá bom. Eu sou Jeane, conheci o Metanoia através do meu cunhado e depois que eu escutei o Metanoia, tudo ficou muito diferente na minha vida. Foi realmente uma bênção de Deus para mim eu ter tido contato com todos vocês aí do Metanoia. Eu pude entender a Bíblia de uma outra forma, com a outra perspectiva. Queima no meu coração a ideia de a cada instante poder debruçar-me no estudo da palavra, dedicar tempo. Eu realmente tenho tido cada vez mais sede de estudar sobre o amor de Deus. E poder compartilhar, ver que outras pessoas compartilham da mesma coisa que eu penso, da mesma fé que eu penso e da maneira como eu vivo. Eu agradeço muito a existência do Metanoia. Obrigada. Obrigado a você, Jane. Muito obrigado, Jane. Legal esse lance dela falar do cunhado, né? Porque, de novo, tem aquele lance de compartilhar, divulgar, né? A importância, né? Sem dúvida. Porque antes ela não conhecia, não acessou esse conteúdo através de alguma publicação de internet, alguma coisa que a gente tenha feito. Mas foi o cunhado dela que primeiro viu e depois passou, né? Muito legal então, isso. Obrigado também ao cunhado dela, que fez o ciclo continuar girando, né? Um abraço aí pro cunhado da Jeane. Boa. E ela fala, né, Rô, que tudo ficou diferente na vida dela depois do Metanoia. E é legal a gente trazer aqui que pra gente também, né? Pra gente também, cara. A gente começou isso lá em 2015, a gente tinha um sonho ali, um plano, aí a gente fez um primeiro ao vivo, e a gente sabia que depois que a gente fizesse o primeiro, a gente não ia ter mais, não ia ter como parar. Então a gente se planejou, fizemos o primeiro, e de lá pra cá eu confesso que minha vida também mudou muito. Porque tem muitos episódios que eu fico, a maioria deles inclusive, eu fico mais escutando vocês falando. Você, os nossos convidados, quem vem aqui. Eu faço as perguntas e fico refletindo sobre. E acaba que muitas vezes é tanta informação que eu só consigo compilar tudo quando eu ouço depois o material completo. Mas no decorrer desse tempo, eu vi minha vida ser transformada. E muitas vezes, quando eu tenho dúvida sobre algum tema, eu já não vou em outros pastores, autores, podcasts. Cara, eu escuto o que a gente fez. Falo, poxa, o que a gente falou sobre, sei lá, sobre crise de fé? Eu vou lá no nosso, eu não vou procurar, porque a gente bebeu de algumas fontes e trouxe aqui coisas que pra gente eram relevantes. E eu ouço a gente. Nós viramos uma referência para nós mesmos, porque a gente tem tantas vozes falando que as vozes se completam e fazem a informação ser ainda
mais completa. E é legal, ela trouxe que pra ela mudou, e eu queria que as pessoas soubessem que pra gente, pelo menos pra mim, acho que pra você também, né, Rô? Mudou bastante a vida, né? Mudou muito, cara, e isso também é um aprendizado pra gente, né, que a palavra de Deus diz que mais valioso é dar do que receber, né? E a gente, ao fornecer as informações aqui e doar esse tempo, a gente acaba percebendo o valor de tudo isso, e isso muda a vida da gente mesmo. Eu tô muito longe de ser o que eu gostaria de ser, que é a imagem do Cristo, mas eu certamente tô bem melhor do que eu era antes, assim. Então eu louvo a Deus por isso. É uma coisa que vale muito a pena. Um negócio que você falou, Lucas, que também eu acho que é legal ressaltar, é esse lance da nossa decisão. Quando a gente começou a gravar o podcast, a gente tomou uma decisão juntos, e a gente falou, a gente só vai gravar o podcast se a gente não parar. Nós vamos fazer uma coisa que a gente não vai parar. E aí vocês perceberam que semanalmente nós não paramos, não somente não paramos de gravar, mas também não parou todo o restante do processo, que com participação excelentíssima aí do Juan, que depois que a gente grava e tudo, tem um processo de edição e todo um processo que vem depois, onde o Juan tem grande participação, e por isso esse material chega até a sua mão, porque há esse compromisso aí de todo mundo de não parar. Semanalmente a gente está no ar. Compromisso é muito importante, e continuando com o compromisso que a gente fez de ouvir as pessoas que mandaram áudios pra gente, solta mais um. Juan, é com você. Salve, salve, galera do canal Metanoia, é um prazer enorme falar com vocês. Bom, meu nome é Thiago Augusto, eu tenho 33 anos, sou de Ferraz de Vasconcelos, sou cristão, casado, radialista e amante de podcast. Eu conheci vocês através do agregador que eu uso, né, para podcast, e aí eu tava procurando um canal que falasse de Deus, um canal que fosse do segmento cristão, né, e aí achei o canal de vocês. Aí, o primeiro episódio que eu vi foi o episódio de número 26, que fala sobre vida de oração. E aí, desde então, eu senti a necessidade de ouvir desde o primeiro até eu colocar em ordem. Então, eu via 2, 3 por dia, enfim. E cada episódio é uma experiência nova, um aprendizado novo. E isso tem sido muito edificante para mim. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe, Lucas. Que Deus possa te usar como um canal de bênção cada dia mais, não só você, mas a todos que fazem parte dessa equipe, desde do cara que opera o som, a todos os convidados. Quero também deixar aqui um abraço para o Rodrigo Maciel, é uma grande bênção, cara. Deus abençoe as experiências que você compartilha desde da sua adolescência. Enfim, cara, tudo que você tem compartilhado é uma grande bênção, e saiba que em tudo Deus tem um propósito. Então esse canal é uma grande bênção, e é difícil achar um canal de podcast que tenha um conteúdo e um baseamento bíblico e uma profundidade no conhecimento do assunto como vocês têm, como vocês apresentam cada tema. Rodrigo Maciel. Hoje você não falou isso aí, né, cara? Não falei, mas é porque eu sabia que ia ter um áudio que ia falar. Eu esperei para no meio do programa a gente soltar isso mais uma vez. Obrigado, Thiago. Valeu. Você vê que legal, Rô? Teve gente que conheceu pelo cunhado, teve gente que conheceu pela televisão, e teve gente que conheceu no search de um agregador de podcast. Colocou lá, talvez, palavras-chave, Jesus, Deus, religião, cristianismo. Caiu no nosso, clicou, gostou e ficou. Que legal, né, legal, cara? Né? Você vê como a tecnologia, ela ajuda demais mesmo. Muito. Uma coisa que pode ser utilizada totalmente para fazer o mal, sem dúvida, também pode ser usada também para fazer o bem, né? Transformando maldição em bênção. E Deus é louvado por isso, né? Você percebe? A gente consegue pegar algo que é aí, do que a gente chama, enfim, uma tecnologia do mundo, assim, do mundo que eu digo, das pessoas, e agregar para que Deus seja revelado por meio disso também, né? Sim, eu achei muito legal que ele falou, que ele escutou e aí ele voltou, começou a ouvir desde o começo, né? E aí ouviu 2 ou 3 por dia. Isso também é muito legal. Eu não sei se você está ouvindo nosso podcast agora, e se você nunca ouviu, está sendo talvez o primeiro, ou se você ouviu alguns, vale muito a pena você voltar atrás lá e vir, porque tem uma ordem que não foi muito planejada, mas acaba que existe uma ordem ali que também foi
havendo uma evolução ali dos conceitos e das convicções que eu acho que vale muito a pena comparar. Então, ouve aí, desde lá do primeiro podcast, que é o Vida Cristã Relevante, Exato. em diante, e vale muito a pena fazer isso daí. E as pessoas vão perceber que valeu a pena o seu trabalho com a Fono, né, Rô? Por quê? Tô brincando. Olha que maldade. O Lucas é maldoso, mano. Eu só vou fazer uma piada só. E ele disse também aqui, Rô, que cada episódio é uma experiência nova. Isso é interessante, porque a gente, por mais difícil que seja, a gente tenta fazer com que cada episódio traga um assunto diferente, e mesmo assuntos que tem alguma correlação com outros que a gente já falou, a gente tenta trazer uma abordagem diferente, para que realmente, semana após semana, haja essa expansão de mente e que as pessoas consigam entender assuntos que são parecidos ou novos assuntos por uma nova perspectiva, para que elas conheçam mais de Deus e de quem nós somos em Deus, né? Então é legal que as pessoas também saibam que a gente, sempre que a gente vai falar sobre as pautas que a gente vai trazer, a gente quebra a cabeça para que sejam pautas que a gente ainda não falou, e que, se a gente já tiver resvalado, que a gente ache uma vertente que realmente vale a pena a pessoa ficar 40, 50 minutos ouvindo a gente, para que no final ela fala, poxa, mais um dia de expansão de mente, né? É isso aí, eu fiquei contente também porque ele falou uma coisa de ser edificante, né? E é legal esse lance de juntar as duas coisas, né? De ser edificante, e a moça que falou na gravação anterior também falou desse processo de aprender mais sobre Deus. Às vezes você não tem muita facilidade ou muito gosto de ler, né? Que seria talvez o caminho mais propício, mas você tem uma segunda opção, que é ouvir a opinião de outras pessoas também, do que elas leram, e isso também pode construir algum conhecimento interessante. Boa. Então, continuando os áudios de hoje, de novo, mais uma vez, para fora do país, vamos ouvir mais um áudio. Juan, solta o áudio, Juan. Põe um áudio pra gente, Juan. Bom dia, queridos. Lucas Virtes, Rodrigo Maciel e toda a equipe do Metanoia. Gostaria de agradecer a vocês por ter participado de 2 episódios. Foi extremamente produtivo para mim. Durante todo esse período que tenho acompanhado os episódios, tem sido uma grande bênção em minha vida. E tenho certeza que não é de muitos também, os quais tenho divulgado. Minha experiência com o que tenho ouvido tem sido viver uma verdadeira vida cristã, para mim e o meu próximo. Esses episódios, eles têm me ensinado a desenvolver no dia a dia, na prática, com todos que estão ao meu redor. Tenho feito coisas melhores que sinceramente já não fazia, e tenho refletido muito antes de agir. Eu gostaria de dar um grande abraço pessoalmente a todos vocês, mas eu vou mandar esse grande abraço da Polônia para todos vocês. Continuem sendo essa bênção para todos que ouvirem, e que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Amém. Marcos Figueiredo. Grande Marcos, já esteve Marcão, com a gente aqui, agora lá na Polônia. Legal, né? É muito interessante que tem várias pessoas que nos rodeiam que de alguma forma no processo se tornaram missionários, né, Lucas? Verdade. Pessoas que, não pelo podcast Metanoia, mas enfim, pelo movimento, né? Sim, sim. Que o podcast Metanoia representa, na verdade, a filosofia, a ideologia e até mesmo a crença desse movimento, né, de relevância no cristianismo. E é muito legal ouvir ele falar. E ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que depois de começar a ouvir os podcasts, ele começou a fazer coisas melhores e também a refletir antes de agir, né? Legal. Isso é muito legal, porque como a gente está falando de expansão de mente, é justamente para criar isso em nós, né? Que quando a gente fica de frente com uma situação adversa ou em frente a alguma situação que a gente não está preparado, a gente lembrar das convicções que foram construídas, cruzar com essas convicções e tomar boas decisões ali, né? Exato, exato. É muito legal você perceber que essa fonte de informação também ajuda no dia a dia mesmo, né? Porque muita gente usa como uma forma de estudar. Não que o estudo não seja diário, mas quase que uma forma de reflexão, talvez uma meditação, entre aspas, diária ali. E é importante a gente perceber que, assim como para nós mudou as nossas vidas, para as pessoas também mudou a forma com que elas começaram a enxergar a vida e agir no dia a dia.
E isso é interessante, né? Porque você percebe que realmente um dos nossos valores, um dos nossos focos, que é fazer com que isso seja muito prático, tem sido alcançado, essa intenção. Porque a gente nunca vem aqui para despejar teoria. A gente sempre, uma grande parte dos nossos episódios são destinados, uma grande parte é destinada a que as pessoas entendam como é viver aquele tema na prática. E a gente percebe que isso acontece de verdade, né? Exatamente, essa é a integralidade do Evangelho que a gente busca muito aqui. A gente já citou várias vezes a respeito do que esse conteúdo que a gente compartilha aqui, que não é para você pegar isso e começar a julgar teu irmão por ele não fazer de acordo com o que está no áudio em relação a você ou em relação a alguém, mas é sempre uma reflexão em relação a você que nos ouve, entendeu? Cara, o que eu posso fazer melhor? Como que eu posso viver diferente, né? Isso traz uma integralidade para o Evangelho, que não é somente uma coisa que eu escuto e que me beneficia, mas que passa por mim e abençoa alguém. Sem dúvida. Vamos ouvir agora mais um áudio. Esse vai ser do Brian. Brian é um dos que mais ouviu a gente até hoje, segundo as estatísticas do SoundCloud. Tá ali no top 3. Que legal. Ouve bastante a gente. Ele vai falar no áudio aí que ouve a gente desde o começo. E eu queria só citar porque eu já bati algum papo com ele pelas redes sociais. E ele é um menino que busca fazer muitas coisas. Ele é de Boa Vista, Roraima. E ele tem um projeto, ele é apaixonado por futebol americano, tem um projeto evangelístico que envolve o esporte para alcançar as pessoas. Tem tido bastante dificuldade, inclusive, por se tratar de um esporte que não é tão popular no Brasil. E, enfim, por todas as dificuldades que a gente tem de expandir o evangelho, ser um trabalho evangelístico. Mas, Brian, continue firme e obrigado por caminhar com a gente. Vamos ouvir o que o Brian falou e mandou de mensagem. Eu me chamo Brian Rodrigues, moro em Boa Vista, Roraima. Roraima, não Roraima. Claro, tem que deixar isso, aproveitar essa oportunidade para isso. Mas, enfim, eu acompanho a Metanoia desde que começou mesmo, porque foi exatamente na época que eu descobri o Biblecast. Na verdade não, foi um pouco depois. E assim, o Biblecast, como vocês mesmos no primeiro episódio falaram, que também foi uma das referências, vamos dizer assim, que o que o Biblecast fez influenciou vocês a fazerem o Metanoia. E caraca, desde a primeira vez que eu vi o Metanoia, do primeiro episódio lá, eu já gostei que só. Agradeço muito, porque muitos dos podcasts de vocês me deram forças, outros me esclareceram muitas dúvidas que eu tinha a respeito da minha fé ainda, entendeu? Agora eu vou começar um novo PG, um PG diferente. Trabalhar a doutrina não é a nossa prioridade. Nós queremos conhecer as pessoas, nós queremos doar amor para elas. E eu acho que assim tudo vai acontecer. Tudo mais que tem que acontecer vai acontecer. Nós queremos ali estabelecer uma família como me foi ensinado. Cada vez que eu escuto Metanoia e vejo vocês falando das coisas do reino, assim, eu fico maravilhado, porque, caraca, é muito louco. Nossa, vocês falam algo assim que a gente sente que vocês estão vivendo, e vocês falam com uma paixão, sabe? De cada coisa do reino, coisas que eu não vejo hoje muito na igreja, nos PGs da igreja, infelizmente. E isso estava faltando na minha vida. E assim, essa esperança, essa emoção que vocês me passaram no Metanoia, eu quero passar ela adiante. E é isso, cara, muito obrigado aí por esse projeto de vocês. Obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer e a Deus pela vida de vocês, por esse projeto maravilhoso. Espero que o Metanoia continue aí por muito tempo mesmo, e que ele não venha a acabar tão cedo. E que o reino é rico em assuntos, então tem muito assunto aí para que a gente possa discutir e expandir a mente muito mais. Legal. Grande Brian. Vou citar aqui o Rô me olhou aqui enquanto a gente ouvia o áudio falou, poxa, quem são as outras pessoas, né? Tem a Roxana Deotti, na verdade ela é a número 1 pelo SoundCloud, ouviu a gente mais de 200 vezes. Roxana Deotti. Exato. Aí tem o Leandro DH1, que tem vários que são só usuários, né? Ou usernames. Aí tem, eu vou
ler alguns aqui, que pelo que eu tô vendo de dados, parecem ter ouvido quase todos. Tem a Pamela Malfatti, Samuel Andrade, a Mônica Santos, Danizinha, Eliana Neves, Fagner Carvalho, Mari Ferreira Duarte, Alexandra Alcobia, Juliana Procópio, Suzana Vilches. Dona Suzana Vilches está na lista. Mamãe, te amo. Obrigado por ouvir a gente sempre. Ela sempre fala que ouve a gente. Legal que ela está aqui. Giovana Belo, Rosângela Alves, Felipe Matos, Helder Alves. E vai embora. Esses são alguns dos que ouvem a gente, que tem bastante views aqui. Devem ter ouvido vários dos nossos episódios. Deus seja louvado. E que a gente continue inspirando pessoas. Que Deus continue inspirando pessoas por meio de nós, para que as pessoas continuem ouvindo, compartilhando e fazendo com que novos Bryans também tenham acesso a esse conteúdo, né, Rô? Cara, a gente não programou isso aqui, mas eu queria sugerir um negócio aqui, Lucas. Não sei se você topa. Depende. Dessas as 3 pessoas que mais ouviram a gente aí no SoundCloud, eu queria presenteá-las com um livro, cara. Aí, pronto. Vou presentear vocês com um livro, então a gente vai tentar entrar em contato com você via SoundCloud. Se a gente eventualmente não conseguir, você estiver ouvindo a gente aí, manda você. Repete os 3 primeiros nomes aí dos que. Roxana Deotti. O Brian. E o Leandro DH1. Eu vou depois clicar no username dele aqui e vou descobrir quem é ele direitinho. A gente entra em contato com ele. Beleza, esses 3 aí a gente vai tentar entrar em contato e vamos mandar um presentinho pra vocês aí pela fidelidade boa ao nosso dia a dia aí. Muito obrigado. Falando do Brian só, eu achei que ele colocou algumas coisas bem interessantes aqui, Lucas. Uma delas é com relação ele citou o Biblecast, né? Exato. Que é conduzido por 2 pastores, o Júnior e o Diego. É um Biblecast muito legal, a gente conhece aqui. Realmente foi uma das nossas referências para fazer esse trabalho. Sem dúvida. São pessoas muito queridas, um conteúdo excelente, então a gente deixa aqui a indicação para você que ainda não ouviu. Ouve lá desde o começo, Biblecast, vale muito a pena. Os caras são massa lá. Uma outra coisa que ele falou, o Brian, que eu gostei muito, é que ele falou que ele sente que de alguma forma a gente fala as coisas que a gente vive, né? E isso é um valor nosso também, né, Lucas? De sempre trazer algo que tem a ver com o que a gente está passando, né? Do que a gente está vivendo e tal. E é legal porque isso faz com que a gente cumpra outro dos nossos propósitos, que é colocar em prática. Porque não adianta nada eu trazer uma teoria que está longe da gente e querer forçar, entre aspas, a colocação disso em prática. Porque qual que vai ser a forma da gente falar que não, haja assim, faça assim, na minha vida foi assim, se na minha vida ainda não foi, né? Ficaria então só numa superfície, né? Não aprofundaria. Então a gente sempre se pauta em assuntos que sejam relevantes, mas que acima de tudo a gente busque viver, tenha dificuldade de viver, mas que a gente tenha contato no dia a dia, né? Outra coisa muito legal que ele falou foi que ele não costuma ver essa paixão no ambiente religioso que ele frequenta ali. E de fato, a gente também não tinha essa paixão, né, Lucas? Eu falo de mim que eu sou cristão desde meus 8 anos de idade, mas me considero convertido de 4 anos pra cá. Eu também não tinha essa empolgação porque não tinha sido convertido 100%, né? Então eu acho que a conversão verdadeira, que passa pela graça e o reino de Deus, como a gente sempre trata aqui, nos leva a ter essa paixão por falar sobre este Jesus, que é a pessoa mais importante da nossa vida. Ele fala também que a emoção e a esperança que a gente passa aqui, ele quer usar de base para seguir a vida de discípulo. Glória a Deus por isso, né, mano? E a gente também, né? A gente também. A gente quer que a emoção e a esperança que as pessoas que estão ouvindo a gente passam pra gente por meio de um episódio como esse, também sejam uma das bases para que a gente continue firme, né, Rô? O que fica para você de um episódio como esse e como aprendizado não só para nós, mas não só para nós dois, mas para nós todos da família Metanoia, sejam os que participam, sejam os que escutam. Quando você ouve que vidas estão sendo transformadas por meio de um mecanismo tecnológico, por meio de horas de dedicação, sejam as nossas horas, as horas do Juan, dos convidados que também se preparam para estar aqui e das pessoas que também param para ouvir isso. O que fica de lição depois de um episódio como o de hoje? Cara, primeiro fica no meu coração uma gratidão muito grande por todas as pessoas que comentaram, as pessoas que mandam e-mails. A gente não teve a oportunidade de ler alguns e-mails aqui, talvez numa outra ocasião, uma outra oportunidade, mas a gente recebe muito e-mail, recebe muita abordagem pessoal nos lugares que a gente vai, e o nosso coração fica uma gratidão muito grande porque esse feedback que vocês dão pra gente, esse retorno, acaba dando um combustível pra gente, porque como eu disse pra vocês, não é uma coisa fácil, né?
não é tão difícil sentar aqui e conversar sobre assuntos espirituais, porque a gente tem vivido isso. Mas o difícil é gerar isso de maneira constante, né? O Juan tem aqui os compromissos dele, com vários trabalhos que ele faz, tanto na Nova Semente, quanto trabalhos fora. O Lucas, que tem uma carreira importante numa televisão, também vive em torno disso, na sua separação de tempo durante a semana, eu com os meus compromissos. Às vezes a gente tem dificuldade de se reunir para fazer, mas Deus tem sido fiel também e nos dado a oportunidade de estar junto, né, Lucas? Porque eu acho que isso também fica. Então, gratidão, acho que é a primeira coisa. A segunda é acreditar. Cara, que foi isso, cara? Cento e quantos mil? 135 mil. 135 mil, cara. Tem noção, Juan? 135 mil reproduções, cara. Eu louvo a Deus demais por isso aí, cara. Isso renova a energia da gente. Cara, obrigado a todos vocês que escutam. Aos feedbacks, eu aprendi muito com isso daí, cara, com certeza. Show. Eu também vou fazer das suas palavras as minhas. Sou grato a Deus por Ele nos usar dessa maneira, apesar de nós, apesar da nossa fraqueza muitas vezes. E sou grato às pessoas porque não dá para ser hipócrita e falar, não, isso não empolga. A gente empolga sim. A gente sabe que as pessoas são tocadas, a gente sabe que tem bastante gente ouvindo, empolga. Não é nosso principal, não é nosso foco principal, não é a nossa motivação, mas ajuda. A nossa motivação é Deus, é para Deus. Mas é legal você olhar e falar, cara, 1 ano e meio de trabalho e você tem uma média de 10 mil pessoas escutando, você tem mais de 100 mil pessoas que foram tocadas por uma palavra que a gente falou, pessoas que gastaram tempo para mandar recados pra gente, para dizer, cara, vocês mudaram a minha vida. Isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente porque eu acho que fica a gratidão. A gratidão porque Deus continua nos usando, continua atingindo pessoas e das milhões de ferramentas que Ele tem usado também o podcast Metanoia, o Juan, o Lucas, o Rodrigo, o Japa, o Pipo, o Felipe Tonasso, a Marcele e todas as pessoas que já sentaram aqui uma vez que seja e caminharam com a gente para que o conhecimento atingisse outras pessoas e que o ciclo da informação continuasse a girar, né? Então eu sou muito grato a Deus e feliz porque Ele tem feito isso acontecer. Não é por nós, não é de novo pela excelência que a gente tenta buscar. A gente faz isso ser muito legal porque a gente gosta muito disso. O Juan é um apaixonado por áudio, por mexer com isso, então ele faz isso da maneira mais excepcional possível, mas não para que seja só um trabalho bonito, para que você consiga escutar a gente da melhor maneira, para que você consiga ter essa informação e para que Deus seja louvado por meio disso. Ele seria louvado de qualquer forma, mas a gente fez e escolheu fazer dessa forma porque a gente crê que seja a forma correta e mais adequada a se fazer, né? Eu queria acrescentar uma gratidão aqui, um agradecimento, na verdade, além de toda a equipe Metanoia, as pessoas que divulgam a informação pra gente na web. Queria agradecer o Juninho, o Edson Júnior, que é um facilitador muito grande, um colaborador nosso aqui, o amigo mesmo, sócio do Metanoia aqui, na parte de web, nos ajuda muito com isso daí. As pessoas que participaram, Felipe Tonasso foi um dos precursores com a gente aí, os pioneiros, pastor Felipe Tonasso, também pastor Fabiano, que foi para o sul do Brasil agora e não poderá mais estar com a gente, pelo menos não com a frequência que ele vinha, mas fez um papel muito importante. E todas as pessoas, que eu não posso citar aqui o nome de todo mundo, porque foram muitas participações especiais esse ano, né, Lucas? Sem dúvida. Mas talvez as mais recentes, com mais frequência, o Japa aí, Thiago Nakan e também o Pipo, que estiveram com a gente aí, muitos deles, a Marcele, o Ismael e várias outras pessoas que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas um abraço para vocês, muito obrigado também por terem ajudado a gente a construir tudo isso daqui. É isso, como a gente faz desde sempre, esse final de episódio a gente pede que você mande seu e-mail para nós, e agora mais do que nunca, mande, porque a gente quer compartilhar as suas histórias e compartilhar aquilo que você tem para compartilhar aqui no Metanoia, podcastmetanoia@gmail.com. E como você viu, é muito importante que você compartilhe esse conteúdo. Então, aquele meu convite de todo final de episódio se repete hoje com uma ênfase maior para que você realmente leve a sério esse convite. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente
a gente continua 2017 pela graça de Deus, para a glória dele, e apesar de nós, a gente quer que esse podcast dure enquanto a gente estiver aqui. Certo, Rô? Feliz 2017 para todos. Feliz 2017 para todos. Obrigado, Rô, por mais um episódio do Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.